Depois que o Miguel foi embora, o meu avô ficou lá, esperando a minha avó chegar, para poder decidir o que ia fazer. Por volta mais ou menos de 3 horas, o meu avô estava sentado em uma cadeira, lá de fora, e minha mãe estava fazendo café e tapioca para eles tomar café. Então a minha avó estava chegando, mas junto com ela, o Miguel estava voltando. Então meu avô pediu para minha mãe ir para o quarto para eles poderem ficar sozinhos, para poder conversar. A minha avó chegou, entrou, estava receosa com meu avô. Perguntou para o meu avô se estava tudo bem. Ele estava com uma cara fechada, mas mesmo assim respondeu que estava tudo bem. Então minha avó foi explicar a história para o meu avô. Então ele disse que não precisava, pois o Miguel já tinha falado tudo. Então o Miguel, ele falou algumas coisas a mais. Por exemplo, o lobisomem, ele raramente ataca uma pessoa. Só se a pessoa fazer raiva para ele, na forma humana, ele ficar com muito ódio da pessoa. Caso ao contrário, quando as pessoas vê em relatos que viu o lobisomem, vê ele correndo, passando, essas coisas. Ele falou que, dependendo da situação, as pessoas escutam barulho no mato, aquela respiração alta, porque eles gostam de fazer medo para a pessoa. Isso é um prazer para eles. Às vezes a pessoa está caminhando na rua, ele está seguindo no mato. Ele faz de propósito barulho para a pessoa sentir medo. Isso é um prazer para ele. E quando está na casa, ele fala que eles vão lá, começam a andar em volta da casa, arranhar a parede, forçar a porta. Isso é só para fazer medo para as pessoas. Ele disse que se o lobisomem quiser entrar na casa, ele entra fácil. E quando o lobisomem quer atacar uma pessoa, ele ataca e a pessoa nem vê o ataque. Também falou sobre a criança não ser batizada. Ele falou assim, quando a criança nasce e não é batizada, ela já tem um cheiro forte. Apesar de passar os anos, a criança vai crescendo, o cheiro vai aumentando. Quando chega na fase de adolescente, aquele cheiro fica bem mais forte. Então ele explicou o motivo do Marcos não ter atacado. Ele estava esperando chegar a fase de adolescente da minha mãe, porque é um cheiro mais gostoso e o sabor da carne é bem mais delicioso. Ele falou que o Marcos não atacou porque não quis, porque ele poderia ter atacado a qualquer momento. Estava esperando o momento certo, só que quando chegou o momento, deu tudo errado. Depois de ouvir tudo aquilo, o Miguel perguntou para minha avó se ela queria que ele deixasse ela, ele ia embora e não voltava mais. Daí a minha avó e meu avô ia resolver essa situação do jeito deles. Então minha avó pediu para ele ajudar novamente. Então ele falou assim: eu não sei aonde ele vai atacar primeiro, se vai ser aqui ou na casa da sua filha mais velha que está grávida. E também não sei se ele vai estar sozinho. Então vocês fazem assim. Era um dia, Luiz, de quinta-feira. Ele falou como o Marcos se transformava por magia, ele teria que se transformar na sexta-feira. Então ele falou assim: amanhã ajunta vocês aqui dessa casa, a outra filha, e vão tudo para casa da sua filha mais velha, que está grávida. Chegando lá, ele falou para o meu avô fazer o círculo e mijar nos 4 cantos. Chegou a sexta-feira, reuniu todo mundo lá, comprar algumas coisas e disfarçaram que ia fazer uma festa. Meu avô fez o círculo em volta da casa toda
ele mijou. Por volta mais ou menos de 9 horas, a minha mãe resolveu subir em uma árvore. Ela queria ver essas criaturas. Ela pegou uma roupa do marido da minha tia, no caso o cunhado dele, até perfume dele ela passou. Por volta mais ou menos de 9 horas, ela saiu e subiu numa árvore que tem em frente à casa lá e ficou lá. Não demorou muito, minha mãe disse, e começou a ouvir barulhos no mato. Então ela viu um dos lobisomens correndo próximo à casa. Corria, Luiz, de uma forma estranha. Não corria assim igual cavalo, ele corria na forma de zigue-zague, com a sua cabeça quase raspando no chão, e dava os pulos meio estranhos. De repente minha mãe ouviu outro barulho. Era o outro lobisomem que estava correndo junto. Não demorou muito, Luiz. Os 3 lobisomens estavam juntos, correndo ao redor da casa. Foi quando minha mãe olhou para baixo, e lá embaixo estava a minha avó, olhando para ela para cima e muito nervosa, pedindo para ela descer logo. E gritou com minha mãe. Esse grito, o lobisomem ouviu, mudou a sua direção de correr e foi em direção à minha avó. Quando minha avó viu o lobisomem vindo em sua direção, ela saiu correndo. Quando atravessou o círculo, ela caiu. Quando ela olhou para trás, ela viu aquele lobisomem em pé, cheirando ali onde tinha feito xixi. Aquele lobisomem, ele ficava louco, porque ele não conseguia atravessar aquele círculo. Minha avó ficou ali parada, olhando para ele. Ele começou a ciscar igual um cachorro, quando ficava raspando a pata no chão e jogando terra para cima. Ficou ali, correndo de um lado para o outro, fazendo isso. Nisso os outros lobisomens começaram a fazer a mesma coisa. Parecia que eles queriam tampar o cheiro. Quando estavam quase conseguindo, a minha avó entrou para dentro. Foi quando eles começaram a bater na porta para poder entrar. A minha mãe lá de cima da árvore estava vendo tudo. Falava que o lobisomem, ele andava para trás, vinha correndo e batia com o peito na porta. Ele não batia com o ombro, sim com o peito. A minha mãe lá em cima estava desesperada. Até xixi na árvore ela fez. Um lobisomem subiu no telhado e começou a arrancar as telhas. O meu avô, ele pegou a espingarda, soca-soca, e deu um tiro. Provavelmente acertou no peito daquele lobisomem, que caiu rolando no chão e se afastou. A minha mãe estava lá vendo tudo e olhou na direção da rua. Lá ela viu outro lobisomem, o 4º lobisomem no caso. Só que aquele era bem mais forte e de olhos amarelos. Provavelmente era o Miguel, mas estava ali parado, só olhando o que estava acontecendo. De tanto o lobisomem forçar a porta, ele conseguiu abrir e colocar a cabeça para dentro. Lá, a minha avó, meu avô e o cunhado da minha mãe começaram a se defender. O que tinha na mão? Dava cadeirada, essas coisas tudo. Em um piscar de olhos, aquele lobisomem que estava parado, ele já estava próximo daquele lobisomem que estava entrando. E deu um ataque fatal. Ele pegou, foi direto no pescoço. Deu uma mordida tão forte que lá de cima da árvore, a minha mãe ouviu até os ossos estralar todo. Então aquele lobisomem caiu no chão ali e começou a se tremer todo, até parar e começar a voltar à forma humana. Os outros 2 lobisomens foram para cima dele. Foi quando minha mãe, lá em cima da árvore, ela fez um barulho. Então um dos lobisomens olhou e viu ela lá em cima. Então ele foi em direção à árvore e ficou lá embaixo tentando subir. E ficou lá Miguel e outro lobisomem brigando, uma briga feia. Toda hora eles davam aquelas pancadas fortes na parede da casa, saía rolando, ia para a cerca, quebrava. Era uma briga horrível. Aquele lobisomem que estava lá, ele estava dando pulo para tentar pegar minha mãe.
e minha mãe subia cada vez mais alto na árvore. Então o Miguel, vendo que aquele lobisomem estava tentando subir na árvore, foi lá, deu um pulo e puxou ele. Então ficaram os três brigando ali. Teve uma hora que os próprios dois lobisomens, sem ser o Miguel, eles brigavam entre si. A minha avó, olhando pelo vão da janela, ela percebeu que a diferença entre o Miguel e os outros lobisomens era que o Miguel, apesar de estar na forma de fera, ele tinha consciência, então ele sabia tudo o que estava fazendo. Os outros dois estavam igual um animal. Eles não estavam atacando por instinto e raiva, não sabia a diferença. Estavam brigando entre si. Isso o Miguel aproveitou. Eles pararam de brigar entre si e foram para cima do Miguel novamente. Um dos lobisomens desviou do Miguel e foi até aonde estava aquele lobisomem morto, e já estava na forma humana. Lá ele começou a comer a sua carne. Nisso o Miguel, brigando só com um, ele conseguiu pegar no braço e no pescoço e deu outra mordida. Foi uma mordida fatal, que o lobisomem caiu no chão, já morto, e começou a brigar com o outro que estava lá. Ele estava levando a vantagem, só que um descuido dele, quando minha mãe estava em cima da árvore, que o galho quebrou, ele olhou para minha mãe, e nisso, aquele lobisomem que estava embaixo dele, deu uma mordida na altura da costela. Ele deu um urro tão forte que doeu até o ouvido. E aquele lobisomem começou a arrastar ele igual cachorro, de um lado para o outro. Ele olhou para a minha avó, que estava olhando pelo vão da janela, olhou para minha mãe em cima da árvore, pegou na boca daquele lobisomem, fez tanta força que até rasgou. Aquele lobisomem caiu morto. Então o Miguel conseguiu derrotar os três lobisomens. Só que aquela mordida que ele tomou foi um ferimento fatal. Ele sabia que não ia aguentar. Ele ficou de quatro patas, ficou tonto, caiu. Ele tentou levantar novamente e novamente ele caiu. Então minha avó e os pessoal saíram de dentro da casa e foram até lá onde estavam. Lá ele estava voltando à sua forma humana. E cada vez que ele voltava mais à forma humana, dava para ver mais o ferimento. Era um ferimento muito grave, que chegou a furar o pulmão e o rim. Ele agradeceu a minha avó e falou assim: eu agradeço pelos momentos bons que passei com você. E falou assim: não se preocupe, que isso que aconteceu não foi culpa de vocês. Eu me sinto honrado em defender vocês. Naquele momento, a minha avó e todos da família descobriram a lealdade de uma fera. Essa fera pode ser cruel, mas também pode ser muito leal. Essas foram as últimas palavras do Miguel, que com sua lealdade deu sua vida para salvar a vida da minha família. Quando o dia amanheceu, o meu avô e o resto da família levaram os 4 corpos até o mato. Lá eles fizeram um buraco e enterraram os 4 corpos. Nessa vida, Luiz, existe muitas coisas ruins. Tem o bem e tem o mal. Uma coisa eu falo para você e todos os inscritos: nunca julgue uma pessoa pela aparência, pois você não sabe do coração que a pessoa tem. Se vocês aí que estão ouvindo esse relato, se um dia encontrar com essa fera, faça o que o Miguel falou. Abaixe a cabeça e não olhe em seus olhos. O lobisomem vai chegar, vai cheirar e vai embora. Não vai fazer mal nenhum. Essa foi a história, Luiz, que aconteceu na minha família. Muitos vão dizer que é mentira, vão dizer que é filme, mas isso eu garanto, Luiz, que tudo que foi relatado no seu canal é real. Realmente aconteceu com minha família. Uma lealdade de uma fera.
Uma fera que pode ser má, mas também pode ser muito boa e leal, que deixou a sua vida para poder salvar a minha família. Então eu gostaria de deixar aqui, Luiz, o agradecimento da minha família para esse rapaz chamado Miguel. Se não fosse ele, talvez hoje eu estaria aqui contando esse relato para você. E o filho da minha tia, que nasceu depois de tudo isso que aconteceu, ela deu o nome dele de Miguel, em homenagem a esse rapaz. Então eu deixo aqui, Luiz, nesse relato, nessa história da minha família, a nossa homenagem a esse rapaz chamado Miguel. Esse foi o relato. Uma boa noite.